graça e paz, amém? Amém. Lá na primeira carta de João, Glória a Jesus. não, da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1. Graças a Deus. Aleluia. Está escrito assim na primeira carta de João, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e fomos testemunha. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada a nós. Muito bem-vindo. O que vimos e ouvimos, os declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Glória a Jesus Cristo. Deus. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então esta é a mensagem que nele ouvimos e vos declaramos. Que Deus é luz e que não há nele treva alguma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a questão da conversão é uma questão, eu vejo assim, né? De coração, de encontro com Deus no coração. Amém. Né? Glória a Deus. Hoje, eu vejo assim, né? Há muita gente que fala de Deus, fala sobre Deus, na internet está cheio, muitos púlpitos as pessoas falam de Deus. E tem também os mestres, professores, que ensinam a lei de Deus, que ensinam os caminhos de Deus, a vontade de Deus. Mas o que a maioria não tem? É intimidade com Deus, é contato com o Senhor. Então, eu na Igreja Católica, né, entrei com 11 anos de idade, eu queria ser sacerdote, mas não queria apenas ser sacerdote, sair de Santos, na minha cidade, eu queria ser santo, eu não queria ser padre, eu queria ser santo mesmo, né? E, a princípio, né, eu queria, dentro da Igreja Católica, ter entrado na ordem dos monges trapistas, por causa que eu era muito fã de Thomas Merton. Thomas Merton era um camarada que era ator, né, de Hollywood, que se converteu e virou monge trapista. E eu lendo os livros de Thomas Merton sobre a vida silenciosa na trapa, né, os monges trapistas, para os irmãos que não sabem, são monges que têm uma vida isolada, moram em comunidade, mas o interessante é que eles não falam um com o outro. E eles passam grande parte da noite em oração e durante o dia trabalhos braçais, essas coisas todas, né? Então é uma vida que busca intimidade e santificação com Deus. Mas o grande problema é o fator religião. A religião é algo que atrapalha o nosso viver. Porque Santo Agostinho dizia que Deus nos criou para Ele. E o nosso coração tem um formato de Deus. E nada pode preencher o nosso coração a não ser o próprio Deus. E muitas vezes a gente coloca coisas, pessoas, situações no nosso coração, tentando preencher o nosso coração. Mas nada preenche o nosso coração a não ser o próprio Deus. A nossa alegria, a nossa satisfação está em Deus. Eu entrei com 11 anos, seminário menor, aí entrei na ordem dos frades menores capuchinhos, é um grupo de franciscanos que tem uma vida eremítica, uma vida de solidão e uma vida de pregação. Dizem que é uma das melhores ordens, uma das ordens perfeitas, né? Porque a gente vive de oração, meditação e depois prega para os outros o que a gente medita. Mas, então, me formei. Aí estudei também filosofia no Mosteiro de São Bento, São Paulo. Fiz teologia na Pontifícia Universidade Nossa Senhora da Assunção. Depois me pós-graduei em teologia, sou mestre em teologia dogmática. E trabalhei na pastoral em São Paulo, né, em muitos lugares. Trabalhei na Casa de Detenção, do Carandiru, 11 mil presos. Também fiz um trabalho no Hospital das Clínicas, São Paulo. E trabalhei também com a colônia de leprosos, né, e com crianças mongoloides, debiloides, anacéfalos. E fui também diretor de orfanato. Tudo isso, né? Eu falo outras coisas. Mas o que acontece é o seguinte. Eu aprendi uma coisa. Quando terminei a filosofia, entrei para a faculdade de teologia, eu achava, sonhava, desejava conhecer Deus. E
E quando eu terminei a minha faculdade de teologia, eu mais duvidava de Deus do que acreditava em Deus. Esta era a realidade. Mas então, aí fui para o campo pastoral. E no trabalho pastoral, eu percebi uma coisa, que não estava fluindo como eu gostaria. Eu me sentia muitas vezes assim, sabe, num terreno baldio, que você capina, quando chega lá na frente, tu olha para trás, o mato está tudo de novo crescendo, né? Eu via as crianças meio afastadas da igreja, os adolescentes faziam a crisma, assumia da igreja, os casais em crise, e eu lá no meio falando o que eu estou fazendo aqui. E depois de muito tempo, apareceu uma vez lá no meu convento, um frade que veio do Peru, chamado Baltazar Flores de Evalho, e ele me impressionou muito, que era um baixinho índio, né, falava portinhol, mas ele falava, parecia que as palavras dele eram martelo dentro da gente. Nunca vi ninguém pregar daquele jeito. Nunca vi gente ter tanta intimidade com Deus como aquele homem. E quando eu conheci ele, ele começou a me falar acerca do batismo com o Espírito Santo. De que maneira o Espírito Santo podia transformar a vida. E através dele, a princípio eu achava umas coisas muito difíceis, mas eu não podia negar, eu comecei a descobrir a necessidade de ter um encontro pessoal com Jesus. O grande problema nosso, na questão de conversão, é que muitas vezes a gente se torna crente, mas a gente não se converte. A gente fica nos bancos porque a gente gosta de cantar música de evangélico, gosta de pular, bater palma e tal, e a gente fica aí sentado no banco. Mas o que está faltando? Passar pela porta. Quem é a porta? É Jesus. E esta porta, ela é estreita. Porque nesta porta não passa mentirosos, não passa salafrários, não passa prostituta, não passa afeminado. A porta é estreita. Não é verdade? E segundo Mateus, após você passar pela porta, você tem um caminho estreito. Porque uma vez que você se encontrou com Jesus, uma vez que você tocou em Jesus, a tua vida passa a ser controlada, dirigida pelo Espírito Santo. Você já não vive como você gostaria. Você passa a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter um encontro pessoal com Deus. Você vê que eu li essa leitura de propósito, que o apóstolo João disse assim, né? Aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, que nós pegamos, isto vos anunciamos. Entendeu? Então o que acontece? O grande problema é que as pessoas não têm um encontro com Cristo, não pegaram Jesus, não sentiram Jesus, não experimentaram Jesus. Então muitas vezes, você pode falar de teologia, filosofia, coisa bonita, ppp, popopó, mas você não tem conhecimento de Deus, você não conhece Deus, porque você não tem vida com o Senhor. Você não tem intimidade com o Senhor. E quando eu me converti, uma das coisas que me chamou muito a minha atenção é que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus continua agindo, que Deus fala conosco. Eu me lembro que na maior crise minha, eu estava com crise de depressão, síndrome do pânico, tudo, né? E eu estava ali me preparando, né? Aquela noite fatídica lá, para celebrar uma missa, né? Para celebrar uma missa. E ali foi engraçado. E antes de ir para a missa, eu fui para o pátio lá que ficava atrás, a quadra de esporte da igreja, e estava ali rezando o terço, andando no escuro, 7h pouco da noite. Quando de repente eu tive uma visão, o próprio Cristo do meu lado. E aí eu comecei a falar comigo, o Senhor Jesus, falar comigo. Eu tomei um susto. Eu pensei que eu estava ficando maluco, doido da cabeça. Mas o que me chamou a atenção, que depois dele me falar uma série de coisas, ele falou assim para mim assim, olha, vou te dar um sinal para tu pensar, para tu ver que tu não está maluco, que não está doido, né? Hoje à noite vai vir uma mulher te procurar. E ela está passando por isso, por isso, por isso, por isso. E você vai dizer isto, isto, isto. Eu fiquei assim, mas que coisa, né? Aí quando terminou, eu ainda meio atormentado, eu voltei para a igreja. Cheguei, fiquei na porta, e estava lá o sacristão do lado, e de repente, do nada, aparece uma mocinha e fala assim, olha, minha tia está pedindo para o senhor orar por ela. Aí eu tomei um susto, porque católico não pede ninguém para orar. Não pede ninguém. Aí eu olhei para aquela moça e falei assim, mas quem é tua tia? Eu falei, minha tia. Ela me conhece? Não.
Eu conheci, ela é daqui da igreja? Não é. E ali eu fui lá, vi uma mulher sentada, me chorando, chamei para cá, para a sala lá de confissão, e comecei a... O meu marido está preso, é um policial, cometeu um delito, está preso. Eu vim do interior visitar ele. E eu estava passando aqui, uma força me puxou para dentro. E quando a mulher começou a contar a história dela, eu tomei um susto. Porque lá no pátio eu já sabia a vida da mulher, sem nunca ter visto. Então eu comecei a... Mas, freia, vai lá, deixa assinar, dá, né? Deixa fazer a operação. O que eu faço? E foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu coloquei a mão em cima de alguém e fui orar pela cura. Era 8 horas da noite. Orei. No dia seguinte o casal vai para o Hospital das Clínicas. E eu ainda acompanhei o casal. Chegamos lá, eles assinam os termos, eu do lado para autorizar a cirurgia. Quando os médicos do Hospital do INCOR foram fazer os primeiros exames, primeira bateria para fazer a cirurgia, resultado, a válvula estava completamente curada. Aí o casal foi uma coisa esplêndida, né? Na semana seguinte, eu estava saindo depois da janta, né? Com a Bíblia debaixo do braço, a Bíblia da Ave Maria. E aí, um outro colega padre meu, né? Chegou e falou assim, vai sair aí curando hoje também? Eu fiquei até espantado, né? Que eu tinha proibido o casal de falar com qualquer pessoa. Mas como é que ele sabe, né? Eu estou saindo, né? Então, naquela mesma semana também, apareceu um seminarista da minha ordem, chorando, desesperado. Eu fui olhar a perna da mãe dele, lá estava acamada, a perna estava toda preta, necrosada, toda preta. E eu tive uma experiência forte. Eu falo isso que era 7 horas da noite, e eu estava com outro amigo meu, e naquele quarto, né? E a mulher deitada ali na cama, aquela perna preta, parecia que tinha jogado ácido naquela perna, e eu comecei a orar. E no que eu comecei a orar, do nada, né, eu falei assim, Senhor, manda aqui nesta noite os anjos da saúde. Eu não sei de onde tirei isso. Os anjos da saúde, nunca tinha lido sobre isso, nunca. Veio assim, no momento da oração. E no que eu falei isso, eu vejo entrar 2 rapazes, assim, com os olhos abertos. Eu vejo entrar 2 rapazes, você está entendendo? Sentaram do lado da perna da mulher, pegaram um vidrinho, abriram, tiraram um óleo e começaram a passar na perna da mulher. E eu de olho aberto, olhando, assustado. Você está entendendo? Nunca tinha visto um negócio desse, mas eu achava estranho, que parecia que era só eu que enxergava. Aleluia. Mas era real, não era sonho. E voltamos depois daquela noite. Aí um amigo meu falou, não, tu tirou isso, Paulo, então Deus de saúde. Eu falei, o pior não foi tirar, o pior foi ver. Você está entendendo? Vocês não viram, mas eu vi. Então, no dia seguinte, 9 horas da manhã, lá vem o seminarista correndo atrás de mim, me arranca lá do sofá, né? Frei, vem ver. Aí você me arrastando, né? A casa da mãe dele ficava uma quadra da igreja. Quando eu cheguei lá, né? Ele me leva no quarto da mãe dele, arranca o lençol. Olha, quando eu olhei, a perna da mulher perfeita. Como se nunca tivesse acontecido nada. Então, eu não estou falando isso por nada. Eu estou falando assim, quando a gente entende que o nosso Deus é real, o nosso viver passa a ser outro, né? E uma das frases, né, uma passagem bíblica que me chamou muito, que me converteu muito, foi ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 43, após a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele prega. E eu contei no relógio, né, lendo a pregação de Pedro, dá 3 minutos. Eu não sei se ele pregou em 3 minutos, sabe? Mas eu lendo, deu 3 minutos no relógio. E no final daquela pregação, Pedro converteu 3.000 pessoas. E eu comecei a pensar assim, né? Por que é que a gente, com 3.000 sermão, a gente não converte ninguém, nem nós? Por que 3.000 pregadores não estão convertendo mais ninguém nessa época que nós estamos vivendo? Não estão. Você está entendendo? O que é que está faltando? Né? E Pedro, com 3 minutos de pregação, converte 3.000 pessoas. E você vê que Pedro, antes dessa experiência com o Espírito Santo, ele havia se deparado com um pai que tinha um filho epilético, e o pai dizia, olha Senhor, cura aí, porque os teus discípulos não fizeram nada, não conseguimos nada. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, a gente entra em Atos capítulo 5, nós vemos que a sombra de Pedro curava. Ele não precisava nem tocar, nem orar ninguém, a sombra dele curava. E eu creio
que Deus é real. Eu creio que nesta noite o Senhor continua agindo. Eu creio que nós podemos nessa noite tocar em Jesus, pegar em Jesus, sentir Jesus. Eu creio que nesta noite o Espírito Santo, ele ainda é capaz de converter os nossos corações. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não é verdade, né? Se Cristo te libertar nesta noite, você será verdadeiramente livre, né? Se Cristo libertar teu filho que está nas drogas, ele será verdadeiramente livre, né? Se Cristo liberta teu marido que está no álcool, ele será verdadeiramente livre, né? Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio na nossa vida. Nós hoje temos um novo viver, uma nova experiência. O viver cristão hoje é um viver de novidade de vida, de novidade de espírito. Antes eu não tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. Antes eu tinha um relacionamento formal com Deus. Para mim Deus era distante dentro da minha vida. Deus para mim era incapaz de se comunicar comigo. Mas depois da conversão, o Senhor ele se tornou algo real na minha vida. Aleluia. Né? É engraçado que quando eu me converti logo no início, eu fui convidado. Aliás, no meu batismo na primeira igreja batista de São Vicente, eu me senti como se fosse a Gisele Bündchen, né? A igreja cheia, né? Foi tanta gente que não coube dentro da igreja. O pastor não dormiu na véspera à noite. O povo ficou na rua, saiu nos jornais e tudo, né? Aquele dia. E foi uma experiência muito profunda. Passado uns tempos, eu fui chamado para pregar numa igreja batista dessas renovada. Era uma terça-feira, um dia de chuva. Mas a igreja estava lotada, porque eles estavam trabalhando, era a semana do aniversário de fundação da igreja. E eu preguei naquela noite. E foi a primeira vez que eu fiz o apelo, chamando quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, naquela noite. E eu fiquei assustado. Quando eu vi aquela multidão na frente aceitar Jesus. Depois eu preguei o relatório dos diáconos que tinham ali tomado os nomes das pessoas que estavam na frente aceitando Jesus. Deu 157 pessoas numa única noite aceitando Jesus. Passando um tempo, eu estive no Guarujá, né? Fui pregar lá na igreja de um pastor africano, batista. Quando eu fiz o apelo, 80 pessoas. O prefeito de São Vicente, era a época da quaresma, né? Da quaresma não, da finados. Ele montou um palanque na porta do cemitério, e era um dia de chuva, né? E convidou de manhã um padre para celebrar uma missa e um pastor para poder pregar. O conselho de pastores da minha cidade me escolheu eu, apesar de ter poucos dias. Eu, juntamente com a cantora lá, Silvia Lippe, fomos para lá, naquela noite, naquela manhã, dia de finados. Né? Subi ali naquela palanque que ela tinha montado ali, no meio da chuva toda, preguei na porta do cemitério do lado do cruzeiro. Quando eu fiz o apelo, 27 pessoas na porta do cemitério. Então você vê, né? Hoje ainda, o Senhor, ele se comunica conosco. Hoje Deus está aqui nesta noite. Hoje, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Hoje tem algo especial na tua vida. Deus, ele transforma o nosso ser, o nosso viver. E nós entendemos a nossa conversão, que converter, né, a gente cresce espiritualmente, vamos dizer assim, não é decorando o versículo bíblico, sabendo a Bíblia de A a Zinco. Nós crescemos espiritualmente quando a gente observa uma coisa. Após aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a gente olha para dentro de nós e a gente vê que aquele camarada orgulhoso não existe mais. Aleluia. O que aconteceu? A gente diminuiu e o Senhor cresceu. Aleluia. Passa 2, 3 meses, né? Aquele avarento já não existe mais dentro de nós. Aleluia. O que aconteceu? Nós diminuímos e o Senhor cresceu. Aleluia. Passa 6 meses, aquela mulher chata, briguenta, né, complicada, não existe mais. O que aconteceu? O Senhor cresceu e ela diminuiu. Então, na medida que nós vamos, ter intimidade com o Senhor,
o Senhor vai mudando o nosso caráter, Aleluia. vai mudando a nossa mente, vai mudando nossos pensamentos, vai quebrando as nossas correntes, Aleluia. vai quebrando. Né? Hoje eu não tenho pai nem mãe, né? Nem pai nem mãe. Mas assim, e nem irmão. O único irmão que eu tinha faleceu também, agora na última pandemia. Só tenho uma irmã em São Santos. Mas assim, eu fui criado distante da minha família. Porque eu fui convento com 11 anos, me formei com 27. Eu visitava minha família uma vez por ano. Eu não tinha esse viver com minha família. E depois de ordenado, cheguei a ficar 3 anos sem ver minha mãe nem ninguém da minha família. E é interessante porque todas as vezes que eu tinha dia dos pais, eu não conseguia fazer nada. Porque pai não significava muita coisa para mim. Pai não significava muita coisa. Mas a partir do momento da minha conversão, eu comecei a ver do outro lado. A entender o que é Deus como pai. Aleluia. Um pai, ele é alguém que tem intimidade conosco. Aleluia. As pessoas falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e vocês não entendem porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Porque ao longo das Escrituras, no Antigo Testamento, Deus se revelou apenas 3 vezes. Primeiramente, Deus se revela a Abraão como o Todo-Poderoso, Elohim, o Todo-Poderoso. E Deus diz a Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. O que é ser perfeito? É andar na presença de Deus. Oh, glória. Como é que nós somos perfeitos? Quando andamos na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Mas Abraão, apesar de ser o nosso pai na fé, tinha um problema. Abraão tinha um problema da mentira. E Deus não perdoou Abraão. Castigou Abraão. Depois Deus se revela a Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, Moisés pergunta, qual é o teu nome? Quem é você? Né? E o Senhor responde, né, para Moisés, né? Ego emi on, né? O emi e emim. Eu sou aquele que sou. Né? Eu sou aquele que sou. O Deus que se revelou a Abraão era um Deus todo-poderoso. O Deus que se revela a Moisés é um Deus quebra-galho. Eu sou aquele que sou. É um Deus que supre necessidades humanas. Aleluia. E lá no capítulo 6 está, pelo meu nome eu nunca fui chamado, né? E lá está lá Yahweh, né? Que fala em português Jeová. Jeová. E ali, a partir dali você vê, Deus fala o quê? Eu sou aquele que sou. O que você precisa? Ah, eu estou precisando de uma cura, né? Jeová, Rafá, eu sou tua cura. Eu sou teu remédio. Aleluia. Ah, eu estou precisando de defender uma causa na justiça. Jeová te ensinou, eu sou tua justiça. Ah, eu estou perturbado, angustiado. Jeová Shalom, eu sou tua paz. Então, o Deus que se apresenta a Moisés é um Deus que supre necessidades. Aleluia. Mas Moisés também erra. E quando Moisés erra, esse Deus também não perdoa Moisés. Aí temos a terceira revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Qual é essa terceira revelação? É dada a Davi. O que Davi descobre? Que Deus é Pai. Aleluia. Quando Davi descobre que Deus é Pai, Davi descobre a chave do coração de Deus. Aleluia. Porque você observa que Davi pecou muito mais do que Abraão. Pecou muito mais do que Moisés. Mas ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Porque ele descobriu o quê? A chave do coração de Deus. E qual é a chave do coração de Deus? É que Deus é Pai. Aleluia. Davi é o primeiro homem no mundo a chamar Deus de Pai. Aleluia. Você vê que no Islã, eles não chamam Deus de Pai. Mas, a partir de Davi, Deus passa a ser chamado de Pai. Aleluia. E o pai, não importa que o filho passou 10, 20 anos caído no meio das drogas, né? Caído no meio das coisas. O importante é que agora ele voltou, ele se restaurou, se reconciliou, virou alguém diferente. Aleluia. Então Davi descobre algo maravilhoso, o coração de Deus. Davi na Bíblia representa o pior que tem no ser humano. Davi cometeu as piores atrocidades que um ser humano pudesse cometer. Você vê que o cego Bartimeu, quando ele escuta que Jesus está passando, ele fala, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem gente que não entende o que significa isso.
Quando o cego Bartimeu está falando, Jesus, filho de Davi, ele aponta para Davi e fala, Senhor, você veio para gente complicada, gente problemática, gente pecadora, igual eu. Você veio para mim. Aleluia. Lembra que você é filho de Davi. Davi é o pior que tem no ser humano. Mas foi esse pior do ser humano que Deus veio encontrar com a sua graça. Com a sua amor. Aleluia. O encontro com Deus é maravilhoso. Foi interessante que perto da minha conversão, eu estava no retiro espiritual com o padre Jonas Abib, lá da Canção Nova, e nós estávamos lá num retiro, ali em São Paulo, Santa Isabel. E aí aconteceu uma coisa. Durante a pregação, teve um momento que o padre Jonas Abib falou assim, olha, tem uma capela reservada para vocês lá embaixo, vocês querem orar e tal, né, que é um momento com Deus, está lá embaixo a capela. E houve um intervalo que eu, mais o padre Renato e o padre Josmar Gavonski, nós três descemos para conhecer a capela. Quando chegamos lá, era um lugar assim, uma sala com carpete, umas almofadas, e com o Santíssimo exposto lá, e tinha umas 3, 4 mulheres na frente, ajoelhada, orando. Quando nós entramos, nós pegamos uma almofadinha nossa e sentamos lá no último canto lá. O Renato aqui, o Josmar aqui e eu no meio. Quando daqui a pouco uma daquelas mulheres levanta e vem na nossa direção e aponta para mim. E fala, eu preciso falar muito com o senhor. Eu preciso falar muito com o senhor. Eu falei, será que sou eu? Será que não? Eu não conhecia aquela mulher, nunca tinha visto. E eu saí para fora da capela para saber o que ela queria conversar comigo. E ela disse uma coisa interessante. Ela falou, olha, faz 3 noites que eu sonho com o senhor. E eu vejo o senhor numa janela e uma multidão com a Bíblia na mão. Eu não sei o que Deus quer de você. Eu não sei para onde Deus te conduz. Mas eu sinto que Deus vai te transformar em um grande pregador. Mas nessa época eu não pensava nem em deixar a igreja católica. Nem deixar. Mas ali Deus já estava preparando os caminhos para o encontro pessoal com Ele. Aleluia. Eu me lembro também, porque o tempo é muito curto, né? Eu me lembro também, só para finalizar, o batismo com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que eu fiquei das 7 horas da noite até 1 da manhã de joelho. Aleluia. Nunca tinha acontecido isso comigo. E durante esse período todo que eu fiquei de joelho, por ocasião do batismo com o Espírito Santo, eu vi como se tivesse uma tela na minha frente e um filme de toda a minha vida. E muitas coisas que eu achava que não era pecado, que não era nem isto, naquela noite o Espírito Santo estava revelando o que ele não gostava na minha vida. E eu só chorava. Aquela noite toda. Aleluia. Né? Eu me lembro que chegou um ponto que apareceu um colega meu, padre, batendo no meu ombro de madrugada, falou, olha, eu não sei porque meu coração está apertando, eu quero confessar contigo. Tá entendendo? Eu ali chorando naquela capela. Meia-noite e pouco. E foi uma coisa interessante, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele converteria o homem de 3 coisas: do juízo, do pecado e da justiça de Deus. É interessante. A gente só sabe o que é o pecado quando o Espírito Santo convence o homem. Não é verdade? Você não entende o que é a dimensão. Você não entende por que o pecado te afasta de Deus. Por que teu pecado ofende a Deus? Então, mas quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, a primeira coisa que ele nos revela é acerca do nosso pecado. O porquê estamos distante do Senhor. Segundo ponto, né? A justiça de Deus. Você vê que todo católico, ele pensa assim, né? Por exemplo, morreu meu pai. Bom, ele não pode ir para o céu porque ele não era muito santo, não. Mas também não pode ir para o inferno porque é meu pai, né? Entendeu? Não pode ir para o inferno. É meu pai. Como é que meu pai vai para o inferno? Minha mãe vai para o inferno? Então, a Igreja Católica, para amenizar a situação, nem inferno e nem céu. Manda o camarada para o purgatório. Não é verdade? E é interessante que todo católico tem medo de falar, do juízo final. Porque eles acreditam que vai ter o tribunal, vai ter o julgamento. E que eles não vão ser aprovados desse julgamento. Então eles evitam de confrontar com o juízo final. Porque não entende o que é a justiça de Deus nesse juízo.
E terceiro ponto, né? A gente entende que o demônio, que o maligno já está derrotado. E nesta noite nós somos mais do que vencedores. Nesta noite nós temos um Deus poderoso, né? Hoje eu meditei um versículo que mexeu muito na minha cabeça, né? Salmo 97, verso 1, que fala assim, que diante de Deus, até as montanhas se derretem como cera. Aleluia. Você está entendendo? Aquele teu problema que tu acha que não vai conseguir, aquela situação que você se encontra nesta noite, que você acha que não vai ter resposta, até um monte, que é uma coisa que a gente não imagina, se mexendo, está dizendo que vai se derreter na presença de Deus. Então nesta noite, né, todo o teu problema, toda a tua dificuldade, todo o teu cansaço, aquilo que tu está achando impossível, aquilo que tu está achando que não vai conseguir, aquilo que tu pode falar, Senhor, eu não tenho como mudar essa situação, eu não tenho como transformar essa situação, eu não tenho como resolver essa situação. A Bíblia fala que diante de Deus, as montanhas da tua vida, os problemas, as dificuldades, as barreiras estão derretendo, estão se acabando, estão se aniquilando, porque a presença dele muda o impossível. Aquilo que nesta noite está sendo impossível para você, sabe? É impossível, pastor. O monte é alto, o monte é algo fixo, o monte é algo permanente. Mas Deus fala nesta noite, negativo. O monte vai derreter, a barreira vai acabar, a oportunidade vai aparecer, a cura vai chegar, o milagre vai acontecer. Deus vai operar na tua vida nesta noite, porque a montanha está sendo derramada nesta noite, porque Deus se faz presente nesta noite. Amém? Aleluia.